E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos, né, vocês aí estejam muito bem. Para quem está chegando agora aqui, caindo aí de paraquedas, vamos dizer assim, pela primeira vez aqui, meu nome é Wellington do Chio, sou professor de matemática. Sejam muito, mas muito bem-vindos aí ao canal Japamate. Hoje eu estou aqui para resolver uma questão que eu coloquei aí, né, nas minhas redes sociais aí. Então, se você ainda não me segue, vai lá, né, na descrição aí do vídeo terá aí um link para você ter acesso às minhas redes sociais. Me seguir lá, segue o prof lá, dá essa moral. E com certeza aí eu tô indo para compartilhar aí algumas coisas aí que eu aprendi nesse período aí. Não é muita coisa não, mas dá para ajudar aí. Então, se você quiser, me segue lá, né? Você vai ser muito bem-vindo aí acompanhar, né, as nossas atividades aí diárias aí em relação a vídeo e conteúdo, beleza? Então, se você aí gostar, né, do canal, por favor aí se inscreva, deixa seu like aí, dá seu joinha e compartilha com os amigos aí. A nossa ideia é que aqui seja algo muito democrático e que alcance aí a maior quantidade possível de pessoas. Beleza? Tranquilo? Ah, que bom, né? Então, vamos lá, né? Eu vou resolver aqui, é uma questão recente, é questão interessante, né? IME, né? É IME. Então, sempre tem algo interessante pra gente. Então, vamos lá, né? Seja a equação, aí ele me dá uma equação exponencial, que está aqui, né? Então, seja a equação exponencial, para cada uma das raízes reais não nulas dessa equação, ou seja, para cada raiz não nula dessa equação, constrói-se um segmento de reta, cujo comprimento corresponde, que faltou o sinal, né, ao módulo do valor da raiz, né? Ou seja, da raiz da equação. A partir de todos os segmentos obtidos, aí a gente vai colocar aqui, né, para ver se vai formar triângulo, se vai formar quadrilátero, pentágono, enfim, né? Beleza? Então, vamos lá, né? Vamos resolver a nossa equação aí. Bom, a nossa equação, deixa eu abrir um em branco aqui pra gente, tá assim, ó. 7 elevado a 4x, né? Menos 10 vezes 7 elevado a 3x, mais 17 vezes 7 elevado a 2x, mais 40 vezes 7 elevado a x, igual a 12 vezes 7. Então, tá assim a nossa equação. Então, reparem que todo mundo aqui, ó, que tem exponencial está na base 7, né? Isso aqui vai ser bom para a gente, porque eu vou pegar o 7 elevado a x e vou chamar de y. Vamos fazer uma troca de variável. E aí aqui vai ficar assim, né? 4x é a mesma coisa que 7 elevado a x, tudo elevado a 4, assim, ó. Né? Potência, repete a base, multiplica os expoentes. Então, eu poderia reescrever todo mundo assim, ó. E aqui eu vou passar para lá. 12 vezes 7, 84. Então, já vou deixar aqui direto para a gente. Beleza? Aí, ó, o 7 elevado a x a gente chamou de y. Então, vai ficar y à quarta, 10y ao cubo, mais 17y quadrado, mais 40y, menos 84. Isso é igual a zero, beleza? Então, a gente ficou com uma equação, né, polinomial do quarto grau, né? E aí, para resolver uma equação polinomial com grau acima de 2, a gente tem alguns esqueminhas aí para poder trabalhar, né? Então, tem algumas regrinhas que vão facilitar o que a gente vai precisar. Então, por exemplo, né, em toda equação polinomial,
Se a soma dos coeficientes é nula, uma das raízes é 1. Então, se eu somar aqui os coeficientes, 1 menos 10 dá menos 9. Menos 9 mais 17 dá 8. 8 mais 40, 48. 48 menos 84, com certeza não vai dar zero. Então, o 1 não serve como raiz. Outro teoremazinho, né? Se o termo independente, que é o cara que não tem variável, for nulo, uma das raízes é zero. Não tem, né? No caso aqui, o termo independente é 84, menos 84. Então, na raiz não é zero. Beleza? E um outro aqui, teoremazinho, seria assim, né? Se eu pegasse os coeficientes dos termos que possuem expoente par, aqui é um y elevado a zero que não aparece, e somá-los, isso aqui vai dar 18 menos 84, menos 56, né? Aliás, 66, perdão, menos 66. E agora, os coeficientes que estão acompanhando os termos de expoente ímpar, menos 10 e 40. Isso aqui dá 30. Então, se essas duas somas fossem iguais, uma das raízes seria o menos 1. Como deu diferente, logo não tem raiz menos 1. Então, não tem raiz igual a 1, não tem raiz igual a menos 1 e não tem raiz igual a zero. Ou seja, o 1, o menos 1 e o zero não são soluções do meu problema. E quando isso acontece, a gente vai buscar uma inspeção de raízes. Ou seja, a gente vai testar valores para verificar se esses valores zeram a minha expressão, tá? Só que uma maneira de testar seria buscando as chamadas raízes racionais. Tá? Então, essa aqui seria uma maneira de buscar essas soluções aí que estão perdidas. Aí, no caso, né, fazer a inspeção. E como é que funciona esse lance aí das raízes racionais? A gente vai montar dois conjuntos. Eu vou chamar um conjunto aqui de P. Esse conjunto P são os divisores do termo independente. Beleza? E esse conjunto que eu vou chamar aqui de Q são os divisores do coeficiente do maior expoente. Do maior grau, no caso, né? Beleza? Então, aqui a gente está buscando, no nosso exercício, os divisores de 84 e os divisores de 1. Tá? Então, os divisores de 84, positivo e negativo, tá? Entre os dois. Tá aqui, ó. O 1 é divisor de 84, o 2, o 3, o 4 é divisor. Beleza? Se o 2 e o 3 são, provavelmente o 6 também é. Beleza? Então, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6. Aí tem mais aí, né? Vamos ver aqui. 84 por 2. 42 por 2, 21 por 3. O 7. Então, o 2, né? O 1, o 2, o 4, o 6, o 7, o 12, o 12, o 24. Vamos fazer aqui na ordem. O 21, o 24, não, viajei, né?
o 21, o 42 e o próprio 84, beleza? Então, deixa eu ver se está faltando alguém. 2, 3, 7. 2 mais 1, 1 mais 1, 1 mais 1. 3, 2, 2. Então quer dizer que esse cara tem 12 divisores. Lembrando que para calcular a quantidade de divisores positivos, basta pegar o expoente de cada termo e somar 1, tá? Ao efetuar a soma, a gente multiplica. Então vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá faltando gente, né? Três, 6, 9, 10. Então, vamos verificar aqui quem está faltando. Ó, 2, 4, 6, o 7, 12, o 21, o 42, faltou o 14, ó. 2 com 7, 14. E 4 com 7, o 28. Beleza. Então, faltaram esses dois aí. Ok, então a gente calculou aí todos os divisores do termo independente, tá? Bom, então esse é o meu conjunto P. E o meu conjunto Q, ele vai ser todos os divisores do coeficiente de maior grau. Que no caso é aqui, ó, é 1. Então os divisores de 1 é o próprio 1, né? E aí, a gente vai montar um conjunto divisão, que é dividir todos os elementos de P por todos os elementos de Q. Como aqui é 1, a divisão fica o próprio conjunto P, né? Beleza. Ó, a gente já sabe que é o próprio conjunto P, ok? Show! Isso que a gente fez aqui é chamado de teorema das raízes racionais. O que isso significa? Significa o seguinte, ó, que dentro desse conjunto P sobre Q, dentro desse conjunto da divisão, é possível que alguns desses números seja, ou algum deles, né? Alguns ou algum, pode ser um. Então, algum ou alguns é possível que seja raiz da minha equação, tá? Ou seja, não garante que é raiz. Diz que é possível que seja, beleza? Ah, professor, e se nenhum der, né? Se nenhum resolver o meu problema? Se nenhum desses caras resolver o meu problema, significa que essa equação não tem raízes racionais. Beleza? Então, vamos lá. Então, sabendo disso, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer o seguinte teste. O 1 e o 2, o 1, perdão, o mais ou menos 1, a gente já testou, né? Como raiz, a gente viu que não dá. Então, a gente vai testar o 2. Vamos trocar onde tem y por 2. 2 à quarta, 2 ao cubo, 2 ao quadrado, 40 vezes 2, menos 84. E a gente vai ver se isso vai dar zero. 16, 80, 68, 80, 84. Então, menos 80 mais 80, menos 84,
com esses dois. 68 com 16 dá 84, então isso dá 0. Ou seja, 2 é raiz. Ah, que beleza. O 2 é raiz. E o que a gente fez para o 2, vamos testar também para o menos 2. Então, também vamos testar para o menos 2. Menos 16. Menos 16, né? O professor deu mole. Mais 16, né? Se o expoente é par, o resultado é positivo, né? Então, 16 menos 80, menos 80, vai dar mais, né? Já troquei o sinal aqui, ó. Mais 80, mais 68, menos 80 e menos 84. Então, mais 80, menos 80. 84 menos 84. Então, também deu 0. Então, o menos 2 também é raiz. E aí, a gente poderia ficar testando aqui para ver se tem mais, tá? Só que, se o cara é de grau 4 e a gente já tem duas raízes, é possível a gente reduzir esse cara de grau 4 para grau 2. E grau 2 vira uma equação do segundo grau. E a equação do segundo grau, né, a gente consegue resolver porque tem fórmula para isso, né? Então, vamos lá. Sabendo que 2 é raiz e que o menos 2 também é, a minha equação está assim, ó. Então, a minha equação está assim, beleza? Então, sabendo que 2 e menos 2 são raízes, a gente pode usar o dispositivo de Brio-Ruffini para a gente poder diminuir o grau do polinômio. Então, vamos montar a chavezinha do Brio-Ruffini aqui. Nesse espaçozinho vai entrar a raiz, que é o 2. Aqui a gente completa com os coeficientes, né? 1, menos 10, 17, 40, menos 84. Então, como é que funciona o dispositivo? Repete o primeiro. Tudo que está aqui no meio do caminho, multiplica a raiz, soma com o próximo, né? Então, 2 com menos 10 vai dar menos 8. Menos 8 com 2, menos 16 com 17, que dá 1. 42, e aqui vai dar 0, né? 84 menos 84. E aí, vamos fazer Brio-Ruffini de novo, só que agora com menos 2, que é a outra raiz. Desce 1, beleza? Então, menos 2 com menos 8, menos 10. 20. 21. Menos 42. Então, isso vai dar 0. Então, sobrou isso aqui, ó. Então, eu tinha um cara de grau 4. Fiz Brio-Ruffini 2 vezes, então diminui 2 graus. Então, esse meu resultado aqui é um cara de grau 2. Então, fica y² menos y, menos 10y, né? Mais 21. E agora eu tenho que encontrar as raízes desse cara. Beleza? Então, y² menos 10y mais 21 igual a 0. Então, a gente vai utilizar aqui a soma e produto de raízes da equação do segundo grau. Então, dois números que a soma dá 10 e o produto dá 21. Isso é o 3 e o 7. Portanto, as raízes do meu polinômio são, né, a minha solução, menos 2, 2, 3 e 7. Só que eu não quero o y. Eu quero x.
E a gente viu, né, que 7 elevado a x tem que ser o y. Então, 7 elevado a x é igual a menos 2. Isso aqui não tem como, né? Isso aqui é impossível. Então, vamos ver as outras raízes. 7 elevado a x tem que dar 2. Então, a gente vai utilizar aqui, para achar o x, o logaritmo, né? O inverso, né? Então, ó, x é igual... Se esse cara é base, ele era a base do logaritmo. E isso é igual ao logaritmando, definição de log, né? Então, esse cara é o logaritmando, esse cara era a base do logaritmo, e esse cara aqui é o valor do logaritmo, né? Beleza, então x é log de 2 na base 7. 7 elevado a x é igual a 3. Então, x é log de 3 na base 7. E, por último, 7 elevado a x é igual a 7, né? Beleza. Então, significa que o x vale 1. Né? Ou, como está todo mundo aqui como logaritmo, eu vou escrever 1 como log de 7 na base 7. Beleza? Então, eu tenho 3 raízes. Se eu tenho 3 raízes, 3 soluções, eu tenho 3 segmentos de reta, porque ele fala lá no início do enunciado que cada raiz, cada solução é um segmento de reta. Tá? Então, eu tenho 3 segmentos de reta. Então, 3 segmentos de reta, seria possível montar um triângulo. Só que, para montar um triângulo, existe uma condição de existência. Então, se a gente reparar aqui, né, a gente tem que verificar se os segmentos atendem à condição de existência. Né? E uma das condições, né, de existência do triângulo, uma parte da condição é que qualquer lado, qualquer segmento que eu escolha, tem que ser menor que a soma dos outros dois, né? E também tem que ser maior que a diferença, né? Essa é a condição de existência do triângulo. Então, essa é a condição. Então, subtração de log é a divisão. E soma de logaritmo é o produto. E aí a gente tem uma inconsistência nessa parte, ó. Reparem que aqui é 7 e 6 na mesma base. Então, esse cara, na realidade, ele é maior que o log de 6. Portanto, isso aqui não gera nem triângulo. Conclusão, quer dizer que as raízes não formam polígonos. Se não forma triângulo, não vai formar polígono algum, né? Então, ela não forma nenhum polígono. Com isso, ó, não é possível construir qualquer polígono. Gabarito, letra E. Beleza? Maravilha, né? Ah, que bonito, né? IME é sempre interessante aí. Muitas questões aí engraçadíssimas, né? Bom, com isso a gente encerra nosso vídeo. Se você gostou da solução, da solução e da explicação aqui do prof, né? Dá o seu joinha aí, deixa seu comentário, compartilha com os amigos, né? A sua ajuda, né, é muito bem-vinda e ela tornará com certeza que isso aqui, o nosso canal muito grande, eu digo nosso porque é de todos vocês, tá? Então, tornar o nosso canal muito grande e mudará com certeza a vida de muita gente, tranquilo? Mas eu preciso que vocês ajudem compartilhando, comentando, se inscrevendo aqui, beleza? Então é isso, galera. Valeu, bons estudos para vocês. Forte abraço, fiquem com Deus aí e ainda teremos novidades em breve. Bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.